Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula nesta semana, onde estamos vendo o conteúdo, certo? De energia e trabalho, certo? O trabalho e energia. Então, esse é o nosso objetivo geral, ensinar o conteúdo de energia e trabalho. E dentre os específicos desta videoaula, nós vamos entender hoje o que é trabalho, o conceito físico de trabalho, certo? Compreender a relação entre energia e trabalho, saber calcular o trabalho de uma força constante. Nós vamos aprender isso hoje. Eu vou explicar potência e rendimento. E por fim vou exemplificar os conteúdos desta videoaula, né? Vamos fazer um exemplozinho. Então vamos lá para a questão. Bem, então a questão inicial, o nosso questionamento inicial é o que é trabalho? O que é que vem a ser esse trabalho? Veja que é o trabalho físico. Não vamos associar a ideia de trabalho aqui com o trabalho que nós exercemos remunerado e alguma atividade, né, para recebermos um certo salário aqui. Esse trabalho, no caso, seria um trabalho físico, tá bom? Por exemplo, essa situação deste homem empurrando esse carrinho aqui. Então, ó, ele interage com o carro, nessa interação gera-se uma força, né, que está indicada aqui, essa força é vetorial. E nós temos aqui, ó, esse deslocamento de A até B, que é o deslocamento que ele está querendo realizar com esse carrinho. Então, o trabalho físico ele vai relacionar justamente a força de interação que é gerada e o deslocamento. Tem que ter esses dois entes para que você execute um trabalho físico, né? Tem que ocorrer deslocamento e essa geração de força, né? Devido à interação entre os corpos. No caso aqui, entre o homem e esse carrinho, está gerando a força, que a gente tem a direção e o sentido de aplicação dessa força, tá bom? Para deslocar o carrinho de A até B. Então, continuando o entendimento aqui, ó, já dentro do trabalho de uma força constante, nós vamos entrar e definir como calcular esse trabalho, porém eu vou discutir com vocês aqui energia e trabalho. Né? Então, energia e trabalho estão inteiramente relacionados. Inclusive, a unidade para a energia no SI é a mesma de trabalho, que é o Joule. Certo? Tanto a unidade de trabalho quanto de energia no Sistema Internacional de Unidades, certo? Esse sistema de padronização que é adotado internacionalmente, a unidade para energia e trabalho é o Joule. Pode ser calorias também. Inclusive, tem uma conversãozinha que uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, você ficaria com essa conversão para fazer uma regra de 3 e fazer a transformação de calorias para joule ou vice-versa, certo? Então, uma caloria equivale a 4,18 joules. Alguns livros trazem 4,12, certo? Enfim, você pode usar o 4,12 e o 4,18. Tá bom? Bem, então, para a energia, ela existe independentemente do trabalho. Né? Ela existe aí na natureza, no universo, nas suas diversas formas, independentemente do trabalho. Porém, para você realizar um trabalho, você tem que ter energia, certo? Esse objeto, esse corpo, ele tem que ter energia armazenada. É tanto que tem uma definição para energia que é a sua capacidade de realizar trabalho. Porém, não é uma definição muito completa, porque aqui seria apenas o trabalho mecânico, né? E aí as suas outras formas. Então, para se realizar trabalho, tem que ter energia. Porém, para a energia existir, não precisa do trabalho. Então, ó, realizar um trabalho ele significa usar uma força para mover um objeto por certa distância. Aquela figura lá que eu mostrei do homem tentando empurrar o carrinho, né, daquele ponto A até o ponto B. Trabalho, gente, então, ó, já definindo, é a medida da energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, essa é a definição de energia. De energia não, de trabalho. Bom, então essa é a definição de trabalho. Então, o trabalho é uma medida de energia, o trabalho para existir precisa de energia. Então, para se realizar trabalho, o corpo ele tem que ter energia armazenada. Que, por exemplo, para deslocar esse objeto, ó, M é gerada aqui nessa força de interação entre os corpos e aí nós conseguimos deslocá-lo.
E aí esse trabalho aqui de deslocamento de um ponto ao outro é justamente o que nós vamos utilizar para calcular o trabalho. Né? Tanto essa força que está sendo gerada pela interação com o corpo, assim como o correspondente deslocamento que o corpo foi deslocado. Então nós vamos chegar agora a uma equação para definir o trabalho. Então o trabalho é definido por essa letrinha grega aqui, que é parecida com T, chamada de tal, certo? E ela é igual ao produto da força vezes o deslocamento. E esse cosseno do ângulo aqui, gente, é o ângulo formado entre a força e o deslocamento, certo? Sempre é o ângulo formado entre a força aqui e o deslocamento. Um joule é o trabalho realizado por uma força de 1 newton, que atua na mesma direção e sentido de um deslocamento de 1 metro. Então, essa é a definição de joule, que é a unidade para trabalho. Até porque, olha, se eu tenho 1 newton aqui e 1 metro, esse produto newton vezes metro vai me dar o correspondente valor do trabalho, que a sua unidade é o joule. Então, o joule é o trabalho realizado por uma força de 1 newton, que atua na mesma direção e sentido de um deslocamento de 1 metro. Lembrando que esse cosseno do ângulo aqui, gente, é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. E aí nós vamos ter diferentes situações aqui para se calcular esse trabalho, dependendo desse ângulo formado entre o sentido da força e do sentido do deslocamento do corpo. Aqui, por exemplo, nós temos 4 situações para o cálculo de trabalho de uma força constante. O primeiro caso aqui, olha, a força paralelo no mesmo sentido do deslocamento. Então, óbvio, nós temos uma partícula aqui, m, com uma velocidade inicial, e ela chega nesse ponto com a velocidade final. Então, ó, veja que o vetor força e o vetor deslocamento aqui, ó, o vetor força está de vermelho e o deslocamento está de azul. Eles têm o mesmo sentido. Se eles têm o mesmo sentido, o ângulo aqui é de 0 grau. O trabalho, gente, ele também pode ser representado por um Wzinho. Tá representando que aqui nessa imagem que eu tirei do Estratégia Concurso, ele está representando o trabalho por um W. Tanto você pode representar pelo W como pelo tal, né, que é essa letrinha grega aqui, certo? Eu gosto mais de usar o tal, mas você pode usar o W também. E aí, olha, esse trabalho vai ser o produto da força vezes o deslocamento. O cosseno do ângulo aqui nesse primeiro caso, quando a força é paralela no sentido de deslocamento, o cosseno aqui é de 0 grau e o cosseno de 0 é 1. Essa situação aqui é a situação em que o trabalho ela é motor, também chamada até de trabalho máximo. Veja que a velocidade final ela é maior que a velocidade inicial. Nessa outra situação, que é a situação 2, olha, a força é paralela e oposta ao deslocamento, né? Então, veja que o sentido aqui nessa situação 2 da força está oposto ao sentido do deslocamento. Daí, o ângulo formado aqui entre o vetor força e o vetor deslocamento é de 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Por isso que aqui na equação nós temos que o trabalho é igual a menos força vezes o deslocamento. Esse sinal negativo aqui é justamente do menos 1 do cosseno do ângulo de 180. O cosseno do ângulo de 180 é menos 1. Por isso que aqui fica negativo e é chamado de trabalho resistente. É a situação em que a velocidade inicial é maior do que a velocidade final. Uma outra situação aqui, que é essa situação 3, é quando a força é perpendicular ao deslocamento. Se ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus. Veja, ó, que o vetor força aqui, que está em vermelho, está perpendicular ao vetor deslocamento. O ângulo formado aí é de 90 graus. O cosseno de 90 é 0. Por isso que o trabalho aqui é igual a 0. Ele é nulo. Ou seja, nessa situação não ocorre realização do trabalho no sistema. É uma situação em que a velocidade ela é constante. Se mantém a mesma da velocidade inicial. Certo? É uma situação. Então, quando a força é perpendicular ao deslocamento, não se realiza trabalho. O trabalho ele é nulo. E o último dos casos aqui é quando a força é concorrente ao deslocamento, que é a situação 4 aqui.
Então nós temos essa direção e sentido da força e aqui do deslocamento. Vai formar um ângulo com corrente, certo? A gente sabendo o correspondente valor desse ângulo, é só aplicar na equaçãozinha aqui, ó, do trabalho igual a força vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo. Uma coisa que é importante vocês saberem aqui é que quanto maior for essa força, assim, quanto maior for o deslocamento, maior, consequentemente, vai ser o trabalho realizado, certo? E aí esse trabalho ele pode ser motor, pode ser resistente, ele pode não ser realizado, tá bom? A unidade é o joule, também pode ser caloria. Só lembrando que uma caloria equivale a 4,12 joules ou 4,18. Tá bom? O mais usual é 4,12 joules, certo? Uma caloria equivalente a 4,12 joules. E aí você pode fazer essa conversão, transformar a unidade de joule para caloria ou vice-versa. Eu estou lembrando disso novamente para vocês não esquecerem. Tá bom? Tanto energia quanto trabalho tem a mesma unidade. E essas 4 situações aqui para o cálculo do trabalho de uma força constante é importante vocês saberem. Quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento é de 0 grau, quando ele é de 180, quando é de 90, quando ele é concorrente, por exemplo, é um ângulo de 30 ou de 60 graus, certo? Bem, aí já em relação ao gráfico da força versus o deslocamento, para se determinar o trabalho em um gráfico da força versus deslocamento, basta calcular a área da figura, né? Veja que nós já vimos em algumas videoaulas situações similares. Então, basta calcular a área da figura formada no gráfico no intervalo do deslocamento em que se deseja calcular, tá bom? Então, ó, a área aqui desse gráfico, veja que é um gráfico da força versus do deslocamento. A figura geométrica aqui formada, utilizando um artifício matemático, essa área da figura geométrica é numericamente igual ao trabalho, certo? Se essa figura estiver acima do eixo dos tempos, esse trabalho é positivo. Se estiver abaixo, ele é negativo, tá bom? Então veja aqui que eu tenho um gráfico da força versus deslocamento. Repetindo, se a área desse gráfico, aqui, certo? Formar uma figura geométrica, então essa área ela é numericamente igual ao trabalho, tá bom? Então isso é um artifício matemático, você também pode utilizar a equação se quiser. Veja o seguinte, as forças conservativas, quando realizam trabalho, certo? Que é aquelas forças que contribuem com o sistema, não alteram a quantidade de energia mecânica, porque apenas convertem energia potencial em cinética ou cinética em potencial. Depois vocês vão entender o que é energia cinética e potencial na próxima videoaula. A energia cinética é energia de movimento, tá bom? Vou adiantar para vocês. E a potencial geralmente ocorre quando os corpos estão a certa altura, certo? E esses corpos estão em queda. Ou sendo jogados também a uma certa altura. Tá bom? E aí nós vamos ver, por exemplo, na próxima videoaula, que a energia mecânica é o somatório da cinética mais a potencial, tá bom? Bem, essa definição de potência é importantíssima aqui dentro do trabalho. A potência ela relaciona o trabalho com o tempo gasto para sua realização. Quanto maior o trabalho realizado num certo intervalo de tempo, maior será a potência. Quanto menor o tempo para realizar um determinado trabalho, maior será a potência. Veja que aqui nós temos a equação potência igual a razão do trabalho realizado pelo sistema sobre o sistema dividido pelo intervalo de tempo. Potência é inversamente proporcional ao intervalo de tempo e diretamente proporcional ao trabalho. A unidade de potência é o watts, que é um W maiúsculo, tá bom? A potência ela indica o quanto um equipamento ele pode ser útil para uma determinada atividade, certo? Ele especifica o tanto de trabalho que pode ser realizado por esse equipamento em um certo tempo, tá bom? A unidade aqui é em SI, veja que o tempo aqui tem que estar em segundos e o trabalho em joules. Então, a potência, joule por segundo, equivale justamente ao watts. E o watts é a unidade para potência no sistema internacional, tá bom?
E aí essa potência ela relaciona o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Seria a variação, né, de energia que está sendo gasta para realizar aquela atividade, aquele trabalho. Né? Então, ó, 1 watt é a potência desenvolvida por uma máquina que realiza um trabalho de 1 joule em 1 segundo. Certo? Belezinha? É isso que vai estar indicando 1 watts. Bem, o rendimento é um outro conceito importante, que esse conceito vai nos dizer o potencial que essa máquina, né, vai ter em termos percentuais. Quanto essa máquina ela pode ser útil. Por exemplo, seja uma máquina M em que sua operação receba uma potência total PT e utilize uma potência T útil inferior à potência total, perdendo potência, né, que chama potência perdida, PP, pelos mais variados motivos. Porque você tem um equipamento, você tem ali a potência daquele equipamento. Só que para a realização da sua função, da sua atividade, ele não utiliza aquela potência que vem discriminada no equipamento. O que ele utiliza é a potência útil. E uma parte dessa potência ela é perdida, dissipada. Certo? O rendimento ele é representado pela letrinha grega eta, certo? Aqui. E mede a relação, ó, da potência utilizada para o total de potência recebida. Então, a equação para se calcular o rendimento é justamente essa. Rendimento é igual à razão da potência útil sobre a potência total. Lembrando que essa potência total é o somatório da potência útil mais a potência perdida. Aqui, por exemplo, nós temos a potência total que chega na máquina, porém, ó, ele não utiliza totalmente essa potência. Uma parte ela é perdida, certo? Então, o rendimento é uma grandeza adimensional, pois é a relação de grandezas de mesmas unidades. Ou seja, se ela é adimensional, ela não tem unidade, né? Já que nós temos potência aqui dividido por potência. Então, o rendimento ele não tem unidade. Ele é dado em percentuais. E aí, normalmente, a gente multiplica o resultado por 100 para expressar ele em porcentagem. Tá certo? Esse resultado do rendimento. Multiplica por 100. Ok? Vamos supor que a divisão da potência útil pela total aí de 0,75. Você multiplicando 0,75 por 100, você fica com 75%. Então, o rendimento dessa máquina seria 75%. Lembrando que esse rendimento é a razão da potência útil sobre a potência total. Tá bom? Nós vamos agora fazer um exemplo, certo? Esse exemplozinho aqui sobre o trabalho vai envolver conceitos que nós já vimos em outras videoaulas em semanas anteriores. Vamos à leitura. Sobre um corpo de massa de 10 kg, inicialmente em repouso, certo? Ou seja, esse corpo ele está parado. Então, sua velocidade inicial é 0. Atua uma força F que faz variar sua velocidade para 28 metros por segundo em 4 segundos. Determine, letra A, a aceleração do corpo. Letra B, o valor da força. E C, o trabalho realizado pela força para deslocar o corpo. Olha, 6 metros. Então, tira-se todos esses dados para resolver aqui essa questão. Veja que a primeira está pedindo o valor correspondente da aceleração. A gente sabe que a aceleração, já vindo aqui para a resolução, ela pode ser calculada pela razão da variação da velocidade sobre a variação de tempo. Essa variação de velocidade seria a velocidade final menos a inicial. A final é 28, não é? E a inicial é 0. Então, fica 28 menos 0. E o intervalo de tempo aqui é de 4 segundos. Veja que as unidades já estão no SI, pessoal. Então, não precisa fazer transformação. Então, foi uma questão boa. Fazendo aqui a divisão, olha, de 28 por 4. Nós teremos que a aceleração é de 7 metros por segundo. Que é a aceleração desse corpo. O valor da força nós vamos determinar pela equação da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que força é igual ao produto da massa
vezes a aceleração. Então, olha, a massa aqui é de 10 kg e a aceleração é de 7 metros por segundo ao quadrado. O resultado aqui, só voltando para a letra A, certo, pessoal? Esse resultado aqui dessa aceleração, aqui ó, é 7 metros por segundo ao quadrado. Eu esqueci de colocar de elevar aqui ao quadrado o valor da aceleração. Eu vou ter que ajeitar isso. Vou colocar aqui ao quadrado. Bom, pronto. E aí já está ok. Então a aceleração nós já determinamos aqui. Essa aceleração é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. A unidade para aceleração é metro por segundo ao quadrado. Velocidade aqui é metro por segundo. E calculamos agora o valor da força. Né? A força é igual a 10 vezes 7. 10 é a massa, ó, 10 kg, já está no SI. 7 foi o que nós encontramos na letra A. Ficamos então 10 vezes 7, 70 newtons. A unidade para força é newton. Então veja que até agora nós aplicamos conteúdo de videoaulas anteriores, né, sobre a mecânica. Aqui, na C, aqui entra o conteúdo da videoaula. Ele pede para calcular o trabalho realizado pela força para deslocar o corpo de 6 metros. Então nós vamos aplicar aqui a equação do trabalho. A força e o deslocamento, gente, estão com o mesmo sentido. Então o cosseno aqui desse ângulo entre a força e o deslocamento é 0. O cosseno de 0 é 1, certo? Então, nós ficamos que o trabalho vai ser igual a 70 vezes 6, que é o deslocamento, 6 metros. Que nós temos 70 newton, que é a força. E esse 1 aqui é justamente o resultado do ângulo. Que o cosseno do ângulo 0 grau é 1. 70 vezes 6 dá 420, vezes 1 fica 420. 420 o quê? Joules, que é a unidade para trabalho. Ok, pessoal? Então, esse foi o trabalho realizado pela força para deslocar o corpo em 6 metros. Um trabalho de 420 joules. Então, essas foram nossas referências. Fiquem atentos, como sempre, às atividades obrigatórias no Google Sala de Aula. E até o próximo encontro. Um abraço.